presença e te adorar e te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser, aleluia, eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em tua presença, te adorar e me prostrar, silenciar para te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em tua palavra, que me sustenta e me põe de pé pra te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na tua presença nós somos santificados, Pai.
E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Olá a todos, graça e paz. Que o Senhor verdadeiramente toque as vossas vidas nesses próximos minutos. É mais uma vez um privilégio de nós podermos estar com vocês, embora de uma forma digital, juntinhos, tendo um encontro com Deus e com a sua palavra aqui esta noite. Tivemos um abençoado final de semana passado, aonde o nosso encontro derramar foi excelente, para não dizer maravilhosamente bom. Por quê? Porque Jesus se manifestou e o seu poder foi além do que imaginávamos ao tocar as pessoas. Que amor maravilhoso nós podemos ter do nosso amado Jesus, naquilo que Ele deseja fazer para aqueles que o amam. Amém? Então, esta noite nós vamos incrementar um pouquinho mais alguns aspectos, até algumas coisas do que nós falamos naquele encontro. Eu intitulei esta mensagem esta noite como Reaprendendo o Evangelho. Ok, parece algo que de repente a gente não aprendeu certo, mas não é exatamente isso. É reaprender no sentido de olharmos novamente e darmos uma segunda olhada do que realmente representam as boas novas de Cristo para todos nós,
nos dias de hoje. Quem vos fala é o pastor Rui Rebelo e desde já recebam a minha saudação para todos aqueles que já nos conhecem e para quem está nos assistindo pela primeira vez, possa verdadeiramente ser abençoado. Como sempre, nós pedimos que vocês possam ter vossas Bíblias abertas para que possam nos acompanhar com mais precisão aquilo que nós vamos falar acerca da maravilhosa palavra de Jesus, do seu maravilhoso amor e de como Deus nos enxerga e quer que a gente, nos dias de hoje, mais do que nunca, possa verdadeiramente chegar próximo do Senhor a um relacionamento além de palavras ou do que palavras possam expressar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os dias atuais são marcados por incertezas. Por quê? Porque dentro das incertezas ao nosso redor, nós estamos observando que verdades fundamentais para nós levarmos a vida adiante são camufladas. E podemos observar também que mentiras são mascaradas acerca das verdades fundamentais de Deus quando as pessoas genuinamente se interessam sobre o assunto. O objetivo final de eu ter dado essa introdução é para que nós possamos entender que esta geração atual de pessoas está se distanciando cada vez mais de verdades que são imutáveis sob o ponto de vista de Deus e que a Bíblia Sagrada nos claramente já vem advertindo século após século que isso iria acontecer. À luz da Bíblia Sagrada, os conhecimentos das verdades de Deus, elas não mudam. E eu quero trazer para todos nós podermos enxergar o quão maravilhosa é a palavra de Deus diante de um assunto que é acerca do Evangelho de Cristo para os nossos dias, ok? Então, como cristãos, é essencial que todos nós possamos conhecer muito bem. E isso parece que até quando nós falamos dessa maneira prática, algumas pessoas têm alguma dificuldade em poder realmente compreender o que nós estamos falando. Então eu procurei criar uma mensagem esta noite em cima de informações com uma linguagem simples que possa atingir plenamente a compreensão de todos vocês que estão nos assistindo. Então, o primeiro aspecto que eu quero salientar é nós claramente entendermos o que Deus fez por nós através de Cristo aqui na Terra. O segundo aspecto é qual é o seu grande plano, qual foi e qual é e continua sendo o grande plano de Deus para com a humanidade perdida, o que nós chamamos um plano de redenção. E o terceiro aspecto é nós claramente, à luz da palavra, podermos entender, saber o que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Divina, por intermédio da própria palavra de Deus, nos informa e pode fazer por nós. Ok? Então, algumas pessoas, alguns crentes sabem o que lhes pertence, para não dizer bastantes pessoas hoje em dia, e sabem como tirar um proveito disso muito bom. Mas isso não é generalizado para todos assim. Melhor do que algumas pessoas, alguns conseguem tirar um proveito adequado da palavra de Deus para a sua vida. Porém, graças a Deus, essa liberdade pertence a todos nós. Amém? Não apenas para alguns. E é sobre isso que eu quero falar esta noite.
ok? Louvado seja o nome do Senhor, tá? Por isso eu usei a palavra vamos reaprender, ou seja, eu vou repassar-vos essas verdades de uma maneira em que você se sinta motivado a tomar posse novamente delas de uma nova forma para as poderem aplicar na prática, a vossa própria vida. Vamos ler, vamos começar com o texto de Gálatas capítulo 1, versículos 11 e Gálatas capítulo 2, versículo 2. Vamos ler eles até chegar ao capítulo 2. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1. Ok? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho Jesus em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular ao que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Vamos ficar até aqui para nós podermos entender algo que é muito importante nós falarmos acerca dessa ótica do apóstolo Paulo, acerca do Evangelho de Cristo, ou seja, as boas notícias que Deus Pai, através do seu Filho, há 2000 anos atrás, fez com que da boca dele brotasse um esclarecimento amplo e completo daquilo que Deus quer que nós possamos entender, que é o reino dos céus, e que nós possamos viver com isso no nosso dia a dia, para nos levar ao longo desta jornada sendo pessoas libertas de opressão e do pecado que de perto tanto nos rodeia. Nesta mensagem eu quero rever convosco a revelação de Jesus Cristo dada especificamente ao apóstolo Paulo. A primeira parte disso é nós podermos observar como é que Jesus se tornou, o que Paulo registra é como Jesus se tornou pecado por nós, desde a crucificação, os próximos 40 dias depois e até ele ascender aos céus já com corpo ressuscitado.
A segunda questão é o que é que foi feito a Jesus, o que ocorreu a Jesus naqueles 3 dias em que ele esteve morto. Depois da crucificação, para depois então ele ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte que eu quero trazer a vocês aqui esta noite é como é que o seu sangue foi derramado realmente, como nós falamos, ok? Como é que ele foi levado ao lugar santo dos santos, celestial, em sacrifício por nós. Por que eu enfatizo isso? Porque é de vital importância para o ser humano e para a humanidade entenderem claramente esses 3 princípios. O primeiro deles é o que é que Deus fez por nós através de Cristo no seu grande plano de redenção. O outro princípio é nós compreendermos o que o Espírito Santo, através da palavra, pode fazer dentro de nós via o novo nascimento, enchendo-nos na sua plenitude para sermos cheios do Espírito Santo. E o terceiro aspecto é o que Jesus está fazendo por nós agora com Deus Pai no céu, lá no seu reino, enquanto nós estamos aqui na terra com o Espírito Santo e com a sua maravilhosa palavra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vão algumas frases que eu acho que são super importantes para você me acompanhar agora nesses próximos minutos. Mas concorde comigo com esta breve oração. Pai, no nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, abra o nosso entendimento para entendermos este evangelho de reconciliação que Paulo tão claramente entendeu e escreveu nas suas cartas e ainda está disponível para nós, pois uma vez que ainda não terminou as gerações em que precisariam das nações e das pessoas no mundo que precisariam de ouvir acerca destas verdades reveladoras para tomarem uma decisão definitiva, ou contigo ou te desconsiderando. Senhor, que seja a primeira parte a opção de todos que nos assistam agora e que o teu poder toque nossas vidas e nos abra nosso entendimento para mais uma vez, Senhor, a gente falar na alegria que dizermos por nossas próprias palavras, no nosso próprio entendimento, o que são as boas novas do reino e o que elas representam para todos nós. Amém, amém e amém. O apóstolo Paulo escreveu no versículo 12 uma frase muito interessante, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, em Gálatas capítulo 1, mas mediante revelação de Jesus, o evangelho que Paulo pregou para os gentios e registrou nas suas cartas foram as boas notícias que o próprio Senhor Jesus, por revelação no Espírito Santo, lhe tinha revelado. Essa é uma coisa interessante. Ele não recebeu dos discípulos, não recebeu dos apóstolos, não recebeu daquelas primeiras pessoas. O próprio Senhor Jesus, alguns anos depois, lhe aparece e o traz a essa compreensão e logo em seguida, depois, ato contínuo, ele tem essa revelação do Senhor. No versículo 17 tem outra frase interessante: mas parti para as regiões da Arábia, depois mais adiante diz, e voltei para Damasco, e aí ele traça uma trajetória de como ele ficou distante de Jerusalém. Enquanto ele esteve na Arábia, ele aprendeu o que sabia da palavra de Deus sozinho, ele com Deus. É interessante nós entendermos o como Deus fala e ensina a cada pessoa em particular, mas nós hoje temos esta maravilhosa palavra de Deus, um composto de 66 livros, 27 livros, no Novo Testamento, nos esclarecendo os últimos 2000 anos de Cristo aqui na Terra e o desfecho depois, como vai ser depois das nossas gerações. Ok?
que é praticamente o final do final de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você está comigo? Ok, então agora analise e observe o seguinte, terceiro aspecto de Gálatas capítulo 2, versículo 2, que diz assim: subi em obediência a uma revelação. 2:2, Gálatas 2:2, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, Paulo queria expor o evangelho que falava aos gentios, e ele, 14 anos depois, relata à igreja o evangelho que o Espírito Santo o revelou acerca de Jesus e, portanto, o que Jesus lhe ensinou por revelação do que ele tinha que falar aos gentios. Praticamente, ele estava chegando a Jerusalém 14 anos depois para relatar a eles como ele entendia o evangelho, e para a alegria de todos era um evangelho puro, sem falhas, um evangelho que trazia as boas notícias conforme realmente nós precisamos de entender que elas têm que ser para nós hoje. Assim, observemos, é importantíssimo entendermos alguns aspectos que eu vou relatar a partir de agora. Então, volto a repetir, é importantíssimo entendermos esses pontos fundamentais do que representa o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que querem saber realmente a realidade e a verdade do que esse Evangelho pode produzir na vida do ser humano. Em primeiro lugar, Deus planejou fazer, que não haja a menor dúvida possível, fazer Jesus morrer como nosso substituto em seu e meu lugar naquela dura cruz do Calvário, para não dizer horrível cruz. Segundo ponto, o crédito dessa obediência de Cristo ao que Deus Pai estava pedindo para ele fazer é todo nosso, pelo que Jesus fez. As pessoas não pensam a respeito disso, mas o crédito é todo nosso pelo que Jesus fez. Já vou explicar isso mais adiante. Terceiro aspecto, a autoridade, o poder de domínio que Satanás tinha sobre nós precisava de ser quebrado antes de Jesus ressuscitar, porque alguém tinha que pagar um preço para isso ser quebrado. Terceiro ponto, e nesse terceiro ponto saliento a vocês Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 14, vou só apenas salientar uma parte, depois nós vamos ver, você vai ver que no vídeo vai estar registrado o versículo todo. Dando graças ao Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, precisamos entender nesses três pontos. Deus planejou Jesus morrer como nosso substituto, em seu e em meu lugar. O crédito é todo nosso pelo que Jesus fez, e a autoridade de Satanás sobre nós precisava de ser quebrada. Eu estou repetindo isso novamente por um motivo, para que nós possamos entender que Deus quis que através de Jesus, nosso maravilhoso Deus, que todos nós, através de Jesus, pudéssemos ser libertos do domínio do diabo, do domínio de Satanás. O segundo grande aspecto é entendermos que, quando diz, aqui está registrado, que Deus nos transportou, ou seja, nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Saímos da família que não era de Deus, família de Satanás, e fomos colocados com a família de Deus como filhos.
Esse é o novo nascimento, é o termo que se usa para novo nascimento. Jesus precisava ressuscitar primeiro para sermos considerados novas criaturas em Cristo Jesus e sermos herdeiros da graça de Deus. Nós não estamos mais esperando o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida, não, nós já temos a graça agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis a partir de agora mais debaixo da lei antiga, e sim da graça de Deus. E nós precisamos de ver que os termos aqui, pecado e Satanás, são sinônimos entre si. O terceiro e grande aspecto é que nós possamos então enxergar que, assim como o diabo já não tem domínio sobre você, ele também não pode colocar, já que esse domínio foi quebrado, ele também não tem mais o direito de colocar doenças e enfermidades em você e em mim, sem o nosso próprio consentimento. Nós precisamos de consentir a partir de agora, porque não estamos mais debaixo do domínio do antigo regente que nos dominava e que nos fazia andar em pecado, correto? Então, a realidade só tem uma maneira que dá um consentimento para uma coisa errada, é o desconhecimento dos fatos verdadeiros disso, que nós chamamos de ignorância. Ok? No sentido de sermos desconhecedores dessa verdade. Se desconhecemos essa verdade, sem nos darmos conta, estamos consentindo que Satanás tenha um domínio sobre as nossas vidas e, consequentemente, doenças e enfermidades possam tomar conta da nossa vida e a gente não saiba como resolver isso. Então, eu gosto muito de trazer nessa altura um exemplo muito prático. Há uns anos atrás eu li a biografia de um evangelista inglês, um encanador chamado dos anos 40, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e esse encanador se chamava Smith Wigglesworth. E Smith Wigglesworth conta que claramente ele estava de manhã aguardando o ônibus chegar na parada de ônibus e chegou uma senhora também para aguardar ali na parada de ônibus, aguardando o ônibus chegar, e quando ela de repente fica assustada porque ela se depara com o cachorrinho dela que se soltou lá da sua casinha do outro lado da rua e automaticamente seguiu a sua dona até a parada de ônibus. E ela, para não causar assim grande confusão, começa a falar gentilmente para o cachorrinho ir embora para casa. Entretanto, chega o ônibus e ela entra no ônibus e o cachorrinho faz menção para querer pular para dentro do ônibus, e ela não restou uma outra opção senão gritar para aquele cachorro e dizer: vai para casa, Totó, porque o teu lugar é lá, a dona está mandando. E ele pôs o rabinho entre as pernas e saiu apavorado de volta para a sua casa. O Smith estava do lado, era um evangelista nato, ele não perdeu a oportunidade e disse: para quem nos está ouvindo, é assim que nós temos que ter autoridade de voz para que o diabo não nos domine, porque se estamos em Cristo, agora não temos mais o domínio da opressão das trevas sobre a nossa vida. Então, a realidade que nós, ao trazermos nesse exemplo prático, é nós entendermos que o que Deus fez e o que o Espírito Santo de Cristo está fazendo por nós, e o que Jesus está fazendo, uma vez que Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, é que precisa de também ser entendido dentro de uma nova compreensão. Alargue o seu entendimento, meu querido ouvinte,
meu querido irmão, meu querido amigo, alarga o seu entendimento para você entender como é que, aos próximos momentos, vai ser explicado esses três aspectos. O que Deus fez, o que o Espírito Santo faz e o que Jesus está fazendo por nós neste exato momento, até Deus Pai dizer para ele: filho, terminou o tempo, vai buscar a tua igreja lá na face da terra, ok? Mateus capítulo 28, versículos 18, é o finalzinho do Evangelho de Mateus, ok? E nós precisamos entender que esse Evangelho de Mateus dá detalhes para o povo judeu que os outros evangelhos não estão dando, porque Jesus, de origem judia aqui assim na terra, ele simplesmente, ainda durante um tempo, teve que ensinar o reino de Deus e o seu poder, a sua justiça, teve que curar, teve que libertar as pessoas dentro da cultura judaica. Então ele fala claramente o seguinte no final, depois de ele ter já com o corpo ressurreto, e agora ele se preparando para preparar aquela ordem de pessoas ali à sua volta, aquela pequena multidão, de que ele brevemente iria subir aos céus. E aí ele diz assim, Mateus 28, versículo 18: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho, ou seja, anunciai estas boas novas da maneira com que vocês estão compreendendo o que é para falar acerca do reino dos céus a toda a criatura. Agora, Marcos 16, 15, a mesma situação é registrada pela ótica de João Marcos. E João Marcos, ao escrever isto, ele registra e dá um outro enfoque. Eis que toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, e estes sinais seguirão aos que crerem. Dois pontos. Em meu nome. E aí ele passa a dizer 4 ou 5 grandes pontos que precisam de ser bem analisados e entendidos. Mas neste exato momento, o que eu estou querendo trazer a vocês é o seguinte, é que a autoridade, esse poder delegado que foi dado a ele por Deus Pai, por ele ter obedecido a ir até a morte, e morte de cruz, e ter sido ressurreto 3 dias depois de tudo isso, ok? Ele delega isso, e ele não podia subir aos céus sem nos dizer porque é que nós precisaríamos de entender essas boas novas da forma com que eu vou dizer agora. O Deus Pai delegou a Cristo essa incumbência e Cristo delega a nós, o seu corpo, a sua igreja, para daí em diante anunciarmos isso de geração em geração, anunciar esse evangelho verdadeiro, não apenas um evangelho. Infelizmente, nós estamos escutando muita gente anunciando um evangelho fragmentado, mas o que tem que ser anunciado é o evangelho verdadeiro. E esse evangelho verdadeiro derrotou Satanás, porque Cristo cumpriu o mandato que Deus lhe disse que era para fazer. O segundo aspecto é que esse evangelho claramente registra que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um terceiro aspecto é que Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo pelo seu excelso sacrifício. E o quarto grande aspecto que nós precisamos entender é que isso que nos é dado a nós agora passa a ser um ministério
que compete a todo cristão levar adiante. Então nós precisamos entender, ministério simplificadamente quer dizer serviço, ou seja, é uma incumbência dada a nós e que todos precisamos entender. Então vamos ler 2 Coríntios agora, capítulo 5, versículo 19. Eu vou começar no versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você está entendendo agora? É um ministério para que a humanidade seja reconciliada com Deus, através do sacrifício de Cristo. Versículo 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, olha o que diz a seguir, as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o significado ampliado desse versículo 19 é que Ele quer que lhe comuniquemos que o Deus Todo-Poderoso já cancelou toda e qualquer dívida que qualquer ser humano, como dívida, possa ter para com Deus. Ele não está recriminando mais nada, alguma coisa contra eles. Ou seja, as pessoas não salvas que não entendem isso, Deus não está acusando a humanidade de erro algum, ok? E por que isso? Porque no versículo 20, nós temos aqui uma resposta em relação a essa pergunta que eu acabei de fazer. Por que isso tem que ser assim? Porque o Senhor nos vê como seus embaixadores. Versículo 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, precisamos ampliadamente, e é isso que eu quero trazer a vocês, meus amigos e meus amados irmãos, mais uma vez lembremos que este Evangelho não traz absolutamente vergonha alguma, de coisa nenhuma. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: pois não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O quarto aspecto é: o que é então esse poder? Ele é um poder que restaura, salva, é um poder para a salvação, é um poder para a pessoa ser liberta, para a libertação de opressão do diabo, para a cura, para a segurança, para a sanidade mental e espiritual. Esse é o poder de Deus. Atos capítulo 14, versículos 7 e 10, Paulo levava essas verdades a tudo que era lugar ali na Ásia Menor, e quando ele chega a uma cidade chamada Listra, ele olha para um paralítico, fixa os olhos nele e diz: olha bem para mim. E quando ele olha para esse paralítico, ele vê que esse homem estava absorvendo toda essa informação das boas notícias do Evangelho, e Paulo não teve outra opção senão dizer: seja curado, receba a sua cura, levante-se e ande. E assim, dessa forma, esse homem em fé é curado instantaneamente. Atos capítulo 14, versículos 7 a 10. E agora nós precisamos entender o seguinte, que é o último, quinto ponto que eu quero trazer desse maravilhoso Evangelho que nós precisamos de reaprender, que esse paraíso que foi perdido por Adão lá no início, agora através do sacrifício de Cristo é reconquistado. Em Marcos capítulo 16, 17 e 18, o Senhor diz claramente: estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome falareis em novas línguas, em meu nome expelireis demónios, em meu nome, se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e em meu nome, se impuserdes as mãos sobre os enfermos, eles serão curadas. Ok? Então, observem bem, expelir demônios tem a ver com uma nova autoridade que recebemos, que é espiritual e é de Deus contra o mal. Por isso ele disse, não sou mais eu, mas é vocês, mandem embora toda essa situação maléfica que oprime a pessoa. Em meu nome falareis em novas línguas. Por quê? Porque na realidade falar em línguas é falar a língua celestial de Deus, é falar segredos divinos. Então, queridos, voltemos ao início. O espírito de Adão antes do pecado era o espírito de Adão, do homem Adão, que falava com Deus. O pecado fez essa comunicação espiritual se perder. Agora no Evangelho temos reconciliação total. E nós temos também que Jesus diz, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, as pessoas serão curadas. Nesse último final de semana, tocamos as mãos em algumas pessoas, falamos a palavra de Deus e as pessoas foram saradas. Agora é a nossa hora, é essa hora agora, povo de Deus e amigos em Cristo, em nome de Jesus. Quanto tempo? Façamos a pergunta, Jesus vai ficar no céu até voltar? Sabemos que o tempo está breve. Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz que Deus venceu o diabo através do seu corpo, que é a sua igreja. Ok, observem o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, vou ler para vocês. O último inimigo a ser destruído é a morte. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Gálatas, escreve essa carta aos Coríntios e fala acerca disso. Portanto, repito de novo, a morte é o último inimigo a ser vencido. Louvado seja Deus, o tempo está breve. Amados, tomemos a decisão, mas a decisão certa, não aquela decisão duvidosa. Tomemos uma decisão de andarmos com Cristo. Se você quer fazer isso realmente com convicção ou quer fazer isso pela primeira vez, ore comigo. Tá pronto? Pai amado, no nome de Jesus, Tu me conheces pelo meu próprio nome. Entra na minha vida. E se já estás na minha vida, Senhor, ajuda-me a tomar as decisões certas para que eu possa Te honrar, sendo realmente a Tua igreja aqui na terra, fazendo parte desse corpo, levando essas boas notícias a todas as pessoas que assim desejarem aceitar isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficando por aqui e que Deus vos abençoe grandemente e até nosso próximo encontro. Amém. Até lá.